E a Fazenda, hein? Ministério da Fazenda. Ontem, mas o ministro Fernando Haddad botou o bloco na rua, né? Botou a plantação na rua. Então, os jornais, os veículos, vários, repetindo a mesma notícia que ele mesmo, Haddad, confirmaria. Então, claramente, houve uma plantação coordenada. A Haddad participou de um evento no qual deu ordem às coisas, em termos de prioridade, segundo ele, do governo, porque havia uma reclamação sobre a revisão do imposto de renda, né, a alteração de faixas e tal, isso gerando perda de arrecadação para o governo, e aí o pessoal, vai ter que compensar de algum lugar. A Haddad diz, não é neutro, tem que compensar de algum lugar, alguém vai ter que... Aí começava um burburinho de mau humor. Aí a Haddad, gente, vamos botar ordem na coisa aqui. Pessoal, a reforma do imposto de renda não é para agora, é mais para frente, ainda não está maduro. Antes disso, nós queremos fazer um pacote relevante de contenção de gastos depois do segundo turno. Diante da expectativa ruim, do mau humor com a coisa do imposto de renda, o governo botou o bloco na rua, fez uma blitz de comunicação para dizer que vem aí um pacote relevante de contenção de gastos depois das eleições. O próprio Haddad, nesse evento, falando sobre isso, tudo fica para o segundo turno, tudo fica para o segundo turno no Brasil, né? A volta do parlamento também, Lira determinou que, está no Diário Oficial da Câmara, que só volta trabalho presencial depois do segundo turno. Então, a rapaziada está trabalhando remotamente. Hoje tem sessão remota, nem se sabe qual é a pauta da Câmara, mas é sessão remota. Todo mundo na sua... Tem segundo turno em poucas cidades do Brasil, mas vamos ficar cada um na sua. Depois do segundo turno, a gente vê, vai ter uma correria. E na correria que se aprova os grandes interesses não nacionais, mas dos grupos de pressão articulados, inclusive como continuará o orçamento secreto. Vocês verão a correria da LDO no final do ano, já estou avisando agora, porque depois fica fácil. Voltando aqui para a questão da economia, Haddad promete medidas estruturais para conter as despesas. Você acredita, Andreasa? O governo não é Haddad, né? O governo é Lula. Haddad é Lula. Se eu acredito que o governo Lula mexerá estruturalmente em despesas antes das eleições de 2026, já, Andresa, mas se for para mexer agora. Pois é, mas o tempo é curto, ano que vem sempre se tem a desculpa de que ano, véspera de eleição, 2026 vem aí. Se eu acredito, eu sou desconfiado, né? Então eu tendo a não acreditar. E também tem o seguinte, o que Haddad considera um pacote relevante de contenção de gastos, e é necessário conter gastos, pode ser um pacote relevante sob a lógica lulopetista, digamos assim, que não é a mesma minha. Então, o que ele considera pacote relevante pode não ser para mim. Isso também é importante dizer. Ele promete um pacote relevante de contenção de gastos. Até aqui, o que nós vimos foi pente fino. Eles consideram o pente fino nas contas, estão revendo fraudes em benefícios sociais, consideram isso algo relevante, consideram. Eu já mostrei aqui para vocês, de contas que não são minhas exclusivamente, que não dá nem para o começo da história. Se a ideia é... Eu nunca vi salvar o morto, né? Salvar o arcabouço fiscal. Eu nunca vi o arcabouço fiscal morto. Durante algum tempo o corpo ficou protegido, né? Pela onda da PEC da transição, que jorrou bilhões na economia e permitiu que artificialmente se equilibrasse a conta. Esse dinheiro acabou, a água baixou, as despesas crescem sem parar, a correria por arrecadação, embora bem sucedida, tem limites e ainda que correndo dessa forma não foi capaz de rebater a contento o aumento das despesas, não conseguiu rever, para além do palavrório e com muita resistência do parlamento, é bem verdade, os gastos tributários, dá uma corrida descontrolada. E aí o governo começa a forjar receitas primárias, que é um sinal de desespero. Um milagre em que você cumpre a meta fiscal de déficit zero, né, mas ao mesmo tempo a dívida pública aumenta descontroladamente. Então tem uma coisa, tem uma desancoragem, como se costuma dizer, a meta fiscal já não serve para nada. O desespero por gerar dinheiro, por manobrar, por liberar espaços, por transformar o que não é receita primária em receita primária. Então, um entendimento do que seja
receita primária do Banco Central é diferente do Ministério da Fazenda, do Tesouro. E o que eu vejo é acomodações, puxadinhos, empurra para 2026, porque se sabe que empurra para 2026 não é a solução, mas é porque se sabe que quando chega 2026, ano eleitoral, os interesses se convergem. E como há memória de 2022, fica muito fácil criar uma nova PEC kamikaze para financiar, como se fez com o Bolsonaro, o esforço de reeleição de Lula. E o parlamento vai junto, porque é bom para o parlamento também. Estão dizendo, vão mexer em abono salarial, seguro-desemprego, BPC. Vão mexer nisso? Vocês querem que eu acredite nisso, à luz da história, do que diz Lula? Acho difícil. E aí, já chegando a eleição, e a popularidade de Lula oscilando, e a tão bela economia não sendo materializada na percepção das pessoas, a inflação mostrando os dentes, difícil. Vão mexer nos pisos de saúde e educação atrelados ao aumento da arrecadação? Vão desvincular? Que mudança estrutural é essa?